Olá, meu nome é Paloma Leal e eu vou te falar tudo sobre um material restaurador amplamente utilizado na odontologia chamado resina composta. Esse material pode ser utilizado em restaurações diretas, restaurações indiretas, selantes de fósforos e fissuras, núcleo de preenchimento, reconstruções dentais e facetas diretas e indiretas. Quanto às propriedades desse material, as resinas possuem fator estético e funcional. Por esse motivo é tão recomendada para a maioria das restaurações dentais. Dentro das propriedades físicas temos estabilidade de cor, sorção de água e solubilidade em meio aquoso, radiopacidade, contração de polimerização, e nas propriedades mecânicas temos resistência à compressão, módulo de elasticidade, resistência ao desgaste e resistência à flexão. Em sua composição básica estão presentes uma matriz orgânica, formada por monômeros, em especial os metacrilatos, e como principais representantes desses temos bisgma, udma, bisema e tegma. Inserida na matriz inorgânica, temos a carga inorgânica formada por partículas minerais, cujos principais representantes nas resinas compostas são o quartzo, vidro ou sílica. Em função da rigidez dessas estruturas, elas são responsáveis por fornecer uma das principais propriedades físicas da resina composta, que é a sua resistência à compressão. A quantidade, tamanho e forma dessas partículas em proporção à matriz orgânica serão fundamentais na classificação da resina e interferem diretamente em outras propriedades, como a contração de polimerização. Além dessas partículas, podemos citar também estrôncio e bário como parte da matriz inorgânica desse material, responsáveis pela radiopacidade do material. Em função da natureza divergente dos dois componentes citados, houve a necessidade da aplicação do recobrimento de superfície da estrutura inorgânica por um agente de união chamado silano. O silano é uma molécula bifuncional que vai promover a união química entre as partículas de carga inorgânica e a matriz orgânica, formando então uma estrutura coesa que melhorará todas as propriedades físicas da resina composta enquanto material restaurador. O último componente desse material é chamado sistema iniciador-ativador, que será responsável pela reação de polimerização das resinas compostas. A porção quimicamente ativa das resinas compostas é sua matriz orgânica, e é exatamente nessa matriz que ocorrerão as reações químicas que transformarão o material em uma estrutura rígida e com forma necessária suficientes para que o material possa atuar como uma restauração efetiva de dentes anteriores e posteriores. A reação de polimerização ocorre pela união química dos monômeros presentes na matriz orgânica da resina, e a ação tem início quando o componente iniciador é ativado por outro componente chamado ativador. Quando esse ativador é uma substância química, chamamos de polimerização química. Nas resinas compostas atuais utilizadas como materiais restauradores diretos, a polimerização se dá pela luz, então dizemos que se trata de uma fotopolimerização, ou seja, a luz funciona como componente ativador e o componente iniciador, chamado canforoquinona, está presente na matriz orgânica das resinas compostas. Quanto ao grau de viscosidade, nós temos três classificações: baixa viscosidade, conhecidas como fluidas ou flow; média viscosidade, resinas de consistência normal, modeláveis e passíveis de serem esculpidas; as resinas de alta viscosidade são mais rígidas do que as outras duas e têm boa aderência. No entanto, possuem maior rugosidade e é considerada difícil de manipular. As resinas compostas também podem ser classificadas pelo tamanho das partículas inorgânicas que compõem o seu material, sendo elas macroparticulada, possui uma resistência média, todavia também apresenta superfícies ásperas devido à dificuldade de polimento, alto grau de desintegração e suscetibilidade a manchas. Por esse motivo, não é mais utilizada durante restaurações. As microparticuladas possuem um tamanho menor das partículas da sílica coloidal, por isso apresentam maior lisura da superfície devido à facilidade de polimento da resina, ao passo que possuem baixa compressão e pouca resistência mecânica. As híbridas misturam dois tipos de partículas, sílica coloidal e partículas de vidro, e surgiram como um meio de obter uma melhor resistência e também uma boa lisura. Desse modo, apresentam uma ótima lisura superficial e altas propriedades mecânicas. As nanoparticuladas possuem menos matriz orgânica e mais carga inorgânica. Assim, podem apresentar mais resistência e lisura, ou seja, possuem alta propriedade mecânica e um melhor polimento. Existem vários critérios que interferem na seleção de cor da resina composta para se assemelhar de maneira eficaz ao elemento dental natural do paciente. O primeiro critério é matiz, que é o elemento fundamental da cor. Permite ao observador diferenciar entre as outras famílias de cores. Croma é o componente que estipula os variados graus de saturação de um matiz, mudando de acordo com a porcentagem do pigmento usado. Valor condiz com a luminosidade da cor, sendo assim determinado pela quantidade de pigmento branco que a cor integra. É um dos critérios mais individuais na seleção de cor em odontologia, e sua assertiva avaliação garante um resultado adequado. Sem dúvida, a resina composta tornou-se um dos materiais mais utilizados durante os procedimentos de restauração dental, visto todos os benefícios apresentados e todas as propriedades mecânicas e físicas desse material. Agradeço desde já pela atenção e até a próxima.